Alô, Portugal, alô, Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 87 da Segundona Conect TV e hoje vamos analisar a 11ª jornada da segunda fase, tanto do grupo de campeão promoção como da Taça de Honra, com o comentador Walter Colasso. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Boa tarde a todos. Emílio, cumprimentar a todos que nos seguem e que nos acompanham todas as semanas. Sim, muito rapidamente para seguirmos já para a análise das jornadas. Há uma coisa que já falámos aqui há 2 ou 3 programas atrás, e isto tem de ser repensado. Falar das questões de violência que têm acontecido nos campos. Isto tem de ser repensado e o que me preocupa ainda mais é no que diz respeito às crianças. Como se sabe, o policiamento agora não existe, é a entidade, o clube que organiza o jogo é que fica responsável por nomeação de técnicos de segurança, mas parece-me que das duas uma, ou se arranja forma das penas serem pesadas, tudo o que envolve violência, principalmente onde envolve crianças, nomeadamente esta semana entre pais, por exemplo, posso dar o exemplo no campo do Bias que aconteceu, ou então temos de retroceder o processo e voltar a ter policiamento nos jogos de crianças, porque é inadmissível. Eu acho que criando uma pena em que isto fosse mesmo grave, quem entrasse em cenas de pancadaria na frente de crianças, que isto poderia acalmar aqui um bocadinho e se calhar parar com este tipo de acontecimentos. Tem sido recorrente, o IPDJ tem de perceber de que forma é que pode parar com isto. Isto tem de parar rapidamente, não pode acontecer atletas com 10 ou com 12 ou com 15 anos estarem a jogar e os pais estarem à pancada cá fora. Isto tem de acabar de uma vez por todas. Portanto, e usando este pequeno tempo que eu tenho aqui, por favor, arranje a forma de. Eu não sei exatamente o que é que se pode fazer, não sei se o retrocesso a ter policiamento novamente seria de alguma forma inibidor que isto acontecesse, ou então arranjar uma forma penalmente de castigar severamente quem tem este tipo de comportamentos na frente de crianças, que é inadmissível. Inadmissível. Tem de acabar de uma vez por todas. A Associação de Futebol do Algarve tem de arranjar uma forma de entrar em contato com as entidades que possam controlar esta situação, e isto tem de deixar de acontecer de uma vez por todas. Não pode acontecer de forma alguma nós queremos educar crianças e depois estarmos cá fora à pancada. A gente já sabe que há pessoas de toda a forma e que no meio de pessoas que se sabem comportar, existem pessoas que não se sabem comportar, de uma forma ou de outra, seja no retrocesso do policiamento, ou seja de outra forma, penalmente agravando penas e que seja mesmo duro para que isto possa parar. Isto não é um fenómeno do Algarve, passa-se no país inteiro, cada vez mais tem acontecido e não pode acontecer e não pode continuar. Portanto, a nível sénior, sou sincero, pode acontecer e já aconteceu, é triste, é chato, mas quando envolve crianças, temos de ser radicais em relação a isto e pôr um ponto final neste tipo de comportamentos que é inadmissível. Emílio, era aqui que eu queria começar, e agora vamos para coisas mais alegres e falar das jornadas desta semana, que ainda há tudo por decidir. Bem, e bem visto. Depois da paragem da Páscoa, o regresso da Segundona, com a 11ª jornada do grupo de campeão e promoção, que registrou 16 golos. O jogo entre o Lusitano de Jorge Viegas e o Portimonense B de Paulo Bastos não se realizou, pela não comparência do Portimonense. O Lagoa B de Ivo Nunes e o Faro e Benfica de Paulo Lopes dividiram tudo numa igualdade a 2 golos. O Carvalho United de Manuel Carretas voltou a ultrapassar o Quarteira de Carlos Mota, desta vez por 4-1. O Inter de Almancil de Carlos Lopes recebeu o Sabrazense de Rui Pinto e venceu por 4-1.
O guia de Filipe Lins foi a Alvor vencer por 2-0 o Alvorense de Douglas Delgado, que continua sem vencer, tal como o Lagoa B. Walter, como é que Olha, viu a Emílio, jornada? sim, eu queria começar já rapidamente e tentando não me alongar porque estou um bocadinho desgastado, agastado com esta situação do Lusitano com o Portimonense. Não conseguia ferir se efetivamente teria havido algum pedido de adiamento. Pelo que saiu cá para fora, parece-me que não houve pedido de adiamento e parece-me uma enorme falta de respeito. Das duas, uma. Se houve algum pedido de reagendamento deste jogo e não houve sinal verde do lado do Vila Real, acho, acho que não havendo atletas, acho inadmissível e acho que isto tira a verdade. Independentemente de estarmos a falar de uma equipa que está em cima e outra que está em baixo da tabela, acho que tira a verdade. Se foi ao contrário, se foi o Portimonense que nem propôs esse adiamento e o jogo e acaba-se por não se realizar, acho igualmente inadmissível e que uma falta de respeito por esta competição e que tem de ser controlado de uma forma dura que isto não pode agora a virar para a segunda volta, de repente não haver jogos, passa uma imagem de um amadorismo enorme, apesar da gente saber que isto é amador, não pode ser tão amador. De uma forma ou de outra, este jogo tinha de se realizar, tinha de se adiar, para bem da verdade desportiva deste campeonato. Posto isto, e fico triste que é mais ou menos um jogo que eu tenho para comentar, seguindo já para a vitória do Guia, um Guia que vinha muito, com muitos problemas e que vinha de resultados negativos, praticamente ou quase fora do objetivo que o Guia, penso que o Guia tinha definido para esta época, que era atacar a subida de divisão, a imagem do que aconteceu nos últimos 2 anos. Este ano cai um bocadinho mais cedo da situação, apesar desta excelente vitória fora, acho que possa ter a primeira expulsão do Alvarense ter uma influência no que diz respeito à entrada novamente do Alvarense no jogo, uma vez que já estava a perder, e a segunda expulsão acho que já não tem grande influência no resultado, uma vez que foi no fim. Uma vitória muito engraçada do Guia, numa deslocação difícil e onde clubes já deixaram pontos. Seguindo para o Internacional, aquilo que no último programa eu disse, Emílio, quando nós temos atletas com uma determinada idade, mas com uma determinada experiência, é neste tipo de jogos que eles começam a aparecer. Isto já aconteceu o ano passado com o Armacenense, quando se tem muita qualidade, independentemente da idade, estes jogadores mais velhos não sentem tanta pressão e começa a vir ao de cima mais uma vitória do Inter e que vai dar água pela barba aos dois clubes da frente. Um Lagoa me entristece e continua a não conseguir ganhar. Eu vi um bocadinho do jogo, um resumo do jogo. Acho que tem de fazer mais. Contra o Faro e Benfica, que cada dia, sinceramente, me surpreende mais, porque eu achava que o Faro e Benfica teria muita dificuldade em jogar naquele Municipal de Estomba, derivado às dimensões do campo. E não se notou. Até pelo contrário. Portanto, surpreende muito, sinceramente, o Faro e Benfica, uma equipa muito arrumadinha, que não tem, se calhar, muitos dos recursos que os de cima têm, mas que tem dado a fazer a toda a gente. Por isso, uma palavra aqui, uma palavra aqui de alento ao Faro e Benfica, que é muito provável que o ano seja uma equipa a lutar pelos lugares de cima. Um Lagoa, que a gente sabe exatamente a qualidade que os miúdos têm e que não tem tido, acho que precisa aqui de uma lefada de ar fresco nos 3 pontinhos, porque não têm conseguido espelhar aquilo que eles jogam em golos. A verdade é mesmo essa. Vamos ver se o Lagoa ainda não pode complicar, ou eu acho que o Lagoa ainda vai complicar o campeonato mais para a frente hoje de cima. Deixando para o último, uma equipa que é das mais bipolares deste campeonato e aquela que eu acerto menos vezes os resultados, que é o Porteira. Quando a gente pensa que está bem, acaba por sofrer uma derrota pesada, ainda assim em casa, contra um Carvoeiro que nós já sabemos que é uma equipa, e já disse aqui, tive de dar a mão à palmatória em relação a isso, uma equipa mais completa em todos os momentos do jogo, é o que eu acho. Nas várias
nas várias fases que o jogo tem, eles conseguem ser mais completos, mais coesos e a ganhar facilmente um quarteira que a gente nunca sabe que quarteira é que vai apanhar, não pelos jogadores serem diferentes, mas pela forma como eles muitas vezes ganham facilmente e fazem boas exibições e as outras vezes acabam por ser goleados. Não entendo, isto também não é novo no quarteira, porque já se passou o ano passado, começando muito bem, acabando muito mal. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Claro que eu, tirando aqui e estando a dar aqui um toquezinho no quarteira, claro que não posso de forma alguma tirar o mérito de uma equipa que tem feito um campeonato absolutamente brilhante, que é o Carvoeiro. Muito bem. E, Colasso, na próxima jornada vamos ter os seguintes duelos. Sambrazense Lagoa B, na primeira volta registou-se um empate ou igualdade a um golo. Guia Inter de Almocil, igualdade também a um golo na primeira volta. Faro e Benfica Portimonense B, vitória do Benfica por 1-0. Carveiro United Alvorense, o Carveiro venceu por 3-2 na primeira volta. E o Quarteira Lusitano, com o triunfo do Lusitano por 4-1 na primeira volta. Divisão. Olha, Emílio, eu estou pronto para meter o Lagoa esta semana a ter a primeira vitória. Algum dia vai ter de ser. Apesar de eu achar que o São Brasense é daquelas equipas que eu, quando vi, não gostei, sinceramente, e disse aqui, não gostei. Achei que tinha muitas, era uma equipa muito limitada e com muitas dificuldades, e eu achei sempre o Lagoa forte, e vou meter aqui a minha cruz no Lagoa esta semana. Faro e Benfica Portimonense, não sei o que é de dizer, vão aparecer a jogo, não sei, mas eu acho que Faro e Benfica, claramente, aqueles miúdos vão passar muito mal, porque é muito difícil jogar na casa do Faro e Benfica. Um Quarteira Lusitano, que eu tenho de dar a vitória ao Lusitano porque este Quarteira não tem sido o suficiente, principalmente nestes jogos com os da frente. E eu, sinceramente, por exemplo, indo para o Guia, eu não acho que o Guia seja capaz de ganhar o Inter, mesmo aportando o fator casa. Acho que o Inter vem neste momento numa fase, ou se calhar na melhor fase da época. Eu acho que o Inter pode levar de vencida no reduto do Guia, deixando para o fim um Carvoeiro, que ainda mais com mais duas baixas no Alvarense, eu acho que o Carvoeiro facilmente irá levar de vencida um Alvarense que eu não desgosto do Alvarense, sinceramente não desgosto, mas que já tem 2 e 3 situações, e quando existe uma situação a gente pode dizer, olha, ok, aconteceu aquela situação, é um ato isolado, mas já aconteceu 2 e 3 e esta situação de disciplinar no Alvarense também tem de ser revista, porque senão depois é complicado, os castigos depois são complicados, os jogadores fazem falta, o plantel é curto, e esta semana foram muita falta os jogadores que foram expulsos diante do Guia, certamente. Muito bem. E, Colasso, vamos para a taça de honra, na nona jornada. O Estrela Bem Safrim de Fernando Silva e o Juventude Campinense de Pedro Lima dividiram golos e pontos numa igualdade a um gol. O Padernense de Nuno Silva Pinto recebeu o Monchiquense de Álvaro Rio e venceu por 6-1 e fechou o campeonato. E a contar para a 13ª jornada, o 4 ao cubo de Cláudio Lopes visitou o Marítimo Olharense de Ricardo Viegas e venceu por 2-1. Comentário. Do Bessafrim com o Campinense, eu sinceramente achava que o Campinense era muito mais forte e que ia levar vencido este jogo facilmente. Não aconteceu, mas também sinal mais para o Bessafrim, e verdade seja dita que é este tipo de equipas que fazem falta ao campeonato, independentemente dos resultados que têm tido. Trocaram de treinador, o treinador foi embora, foi para outro projeto, continuam cá, sérios, a dignificar a competição, sem desistências, sem faltas de comparência, sem esse tipo de parvoíces que tiram a verdade desportiva à competição. Este tipo de equipas é que fazem falta à segunda divisão, porque a gente pode ser muito fracos, mas mais fraco é quem desiste ou quem não aparece. Portanto, sinal mais para um Bessafrim que leva isto até ao fim, leva a sério,
fico contente por assim ser. Bom, em relação ao Padronense e à excelente vitória do Padronense diante do Mochiquense, já se esperava. Eu achava que o Padronense, e achava bem que o Padronense ia ser um clube que ia lutar pela esta taça de honra. Neste momento, acaba o campeonato com as jornadas todas antecipadas em primeiro. Não acredito que vá manter esta posição porque ainda faltam muitos jogos ao Campinense. Acredito que este Padronense precisa de ser um bocadinho mais organizado, não organizado a nível de estrutura, para que consiga captar mais 4 ou 5 atletas de qualidade que lhe permita aparecer na posição que eu acho que é do Padronense, que é lutar pela segunda divisão nesta segunda divisão distrital. E em relação ao jogo antecipado? Pois, peço desculpa. Em relação ao jogo antecipado, jogo entre vizinhos, clubes que acabam por proporcionar aos atletas daquela zona uma competição. A gente já sabe, já pus aqui isto em causa para arranjar confusão para mim. Se não houver atletas suficientes, não sei se não seria de pensar fazer só uma equipa, porque este ano isto tirou um bocadinho da competitividade, nomeadamente na fase de grupos. Boa vitória do 4 ao Clube diante de um frágil Marítimo que vamos ver o que é que vai acontecer se uma equipa ou outra se inscreve para o ano. Muito bem. E na próxima jornada da Taça de Honra, enquanto estamos a ver as imagens do jogo entre o Marítimo Olhanense e o 4 ao Cubo, na próxima jornada da Taça de Honra vamos ter Monchiquense Pense Refrim, na primeira volta um empate a 3 golos, Campinense Marítimo Olhanense, que o Campinense venceu por 5-0. E como é que vai ser agora, Lácio? Eu acredito e medio que esta jornada seja muito fácil de adivinhar no jogo do Campinense. Não penso de forma alguma que não da vitória do Campinense diante do Marítimo, como eu disse anteriormente. É frágil e se calhar repensar um bocadinho de perceber se não conseguimos fazer outro tipo de projeto para... Não precisamos ser os melhores, às vezes precisamos ser um bocadinho mais a nível organizados no campo e se calhar é claro que falta, e as pessoas que lá andam, isto não é nenhuma crítica e de forma alguma quer que me interpretem mal, é muito difícil levar isto até ao fim. E o mesmo elogio que eu faço, e já estou de dedo estendido, o mesmo elogio que eu faço ao Bessafrim, faço a estas duas equipas, tanto ao Marítimo como ao 4 ao Cubo. Gente séria que leva isto até ao fim. Só para ficar bem claro aqui, apesar de terem problemas, de perderem muitas vezes, é gente séria que leva até ao fim. Não desiste. Se calhar com um bocadinho, a vontade toda que tem, com um bocadinho de qualidade aqui, com um bocadinho de qualidade ali, podiam ser equipas diferentes e que trariam mais competitividade para este campeonato, que ainda assim é muito competitivo. Bem, e na lista dos melhores marcadores, em primeiro lugar continua Diogo Alés Próspero do Faro Benfica, agora com 19 golos. Em segundo lugar, Diogo Guerreiro do Carvoeiro com 14 golos. E em terceiro lugar, Afonso Bom do Sambrazense com 13 golos. E agora vamos aos destaques do Walter Colasso. Oi, Mídio, é assim, eu queria já dizer que estou disponível para ser empresário, fazer uma representação aqui do Diogo, do Próspero e do Afonso Bom também, porque de certeza que vou ser competente nesse trabalho, deve ser muito fácil colocá-los para o ano. Portanto, estou disponível, se precisarem de alguma ajuda em relação a isso, trabalho fácil, fácil e bem pago. Deve ser muito fácil colocá-los em qualquer equipa com outro... inclusive na primeira divisão, claramente, e os meus destaques esta semana é o Diogo Próspero, porque mais uma vez fez 2 golos e tem uma alta influência no pontinho ganho. O Felipe Barragán do Inter, que também visou, e um destaque aqui para um miúdo do Guia, que é o Pedro Cabrita, que veio de lesão, fez uma lesão chata este ano. É um miúdo que é segundo ano de sénior. O ano passado foi jogando a espaços, este ano praticamente não jogou porque teve uma lesão grave e difícil de tratar. Andou, treinou, não desistiu. Aparece agora nesta fase final. É um miúdo com 19 anos, ou com 20, não sei se já fez 20,
e que acaba por, no jogo de malta mais velha e de barba rija, num campo pesado, resolver o jogo com 2 golos. Portanto, sinal mais aqui para ele também porque merece e porque é a tal história. Quem não desiste é um vencedor. E este rapaz, apesar das dificuldades e de muitos da idade dele, quando terem uma lesão e nunca mais eles querem saber de futebol, andou, treinou, esperou pela oportunidade, mesmo num campo difícil e num jogo muito físico, com muito contacto, acaba por fazer 2 golinhos. Fico feliz por ele, porque é destes miúdos que o futebol distrital daqui a 5 anos precisa. Porque aquela malta mais velha, e se a gente for fazer uma média de idades deste campeonato, existe muita malta acima dos 30 anos, precisamos de sangue novo para que esta competição seja sempre boa e o Algarve precisa dela. Muito bem. Walter, agradeço os comentários, a presença e os comentários. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.